Fim de jogo pela Copa do Brasil, no Horizontino 0 e Corinthians 1. Boa noite para vocês. Bora conversar um pouquinho sobre esse jogo, mas antes só um recadinho. Eu não vou postar react, tá? Porque tô com enxaqueca e eu acabei não assistindo o jogo aqui, né? Onde eu acabo gravando. Acabei assistindo deitada no sofá. E até de certo modo, né? Foi um joguinho xoxo de certo modo. Mas pelo menos o pós-jogo eu acho que vale a pena fazer pra gente conversar um pouquinho, beleza? Então, deixa o seu like, se inscreve no canal. Se puder e quiser fortalecer com o Pix, eu valeu também, ajuda demais. Bom, vamos lá. Estreia do Dorival, né, como treinador do Corinthians. E aí, vou ser bem honesta aqui com vocês, quando eu vi a escalação, eu me assustei. Eu fiquei pensando, cara, esse Dorival é corajoso, viu? Porque simplesmente no jogo de Copa do Brasil ali, ele vai com o time praticamente todo reserva do Corinthians, né? Eu vou até falar a escalação aqui, né? Deixa eu até olhar para não. Porque é difícil até lembrar, né? Ele foi com o Hugo, Mateuzinho, André Ramalho e Kaká, Jesus, Fabrício Andileri, Maicon, Alex Santana, Charles, Breno Bidon, Thales Magno e Hector Hernandes. Ou seja, de titular aí, né, considerado titular desse time do Corinthians, basicamente o Hugo, o Mateuzinho e o Andileri, né, e o Breno Bidon. Porque o resto aí praticamente reserva. A zaga não dá nem pra falar, né, gente? Porque até hoje eu confesso que eu não sei qual é a zaga titular do Corinthians, né? Porque cada jogo é uma, porque no fim das contas nenhum zagueiro nos passa confiança. Então, assim, sendo honesta, quando eu vi essa escalação, eu fiquei com medo. Mas, deu certo, né? Assim, por mais que, na minha opinião, foi um jogo xoxo, principalmente o segundo tempo, mas assim, o primeiro tempo o Corinthians foi eficiente. O Corinthians, ele povoou o meio-campo, né? E conseguiu trabalhar bem ali. Os zagueiros do Corinthians nenhum passou aquele susto pro torcedor, o que é um milagre, né? Se tratando de André Ramalho e Kaká ali em campo. O Mateuzinho fez a sua partida. O Corinthians fez o feijão com arroz nessa estreia do Dorival Júnior. E num lance específico ali, né, o Thales recebe a bola, cruza para a área e o Hector Hernandes vai e faz o gol do Corinthians. Antes desse momento, teve um lance que o Breno Bidon chuta, né, e o jogador do Novo Horizontino tira com o braço. Na minha opinião, quando eu vi também, eu achei que tinha sido pênalti, que era pênalti pro Corinthians, e eu achei que o Thales estava impedido. Só que na hora que mostra lá, né, a revisão do lance, o o Thales estava na mesma linha do jogador do Novo Horizontino. Aí o Corinthians faz esse seu golzinho ali 1-0 e eu acho que o Corinthians até melhora, porque aí ele fica mais com a bola, toca mais a bola, trabalha mais a bola. Só que aí acho que teve um lance só de perigo novamente, que foi um chute do Alex Santana de fora da área. Mas no mais o Corinthians também não levou mais perigo. Aí fica só tocando a bola. Eu achei que foi uma partida decente do Thales e do Hector Hernandes no primeiro tempo. Já o Andileri, achei que foi uma partida bem ruim do Andileri, né? Mais uma partida ruim dele ali. E achei que ele ficou muito preso também. E também não gostei da partida do Breno Bidon, porque o Breno Bidon tava errando todo o passo que ele tentava, ele tava errando. Aí vai pro intervalo, né? Volta ali o Corinthians com o mesmo time ainda. E depois o Ramon começa a fazer as alterações, né? Acho que ele coloca o Yuri, coloca quem que ele colocou? O Yuri, o Carrijo entra quase pro fim ali também, o Carrijo entra. O Martinez entra. Que milagre o Martinez entrou e não tomou amarelo, né? Quem mais? Tô esquecendo de alguém. Yuri, Martinez, Ranielli, né? E o André Carrijo, acho que foi isso. Foi isso. Enfim, o segundo tempo o Corinthians basicamente não existiu. Só que o mesmo fato do Corinthians não ter existido não foi uma partida, não foi um segundo tempo tenebroso para o Corinthians, né? Porque o Novo Horizontino também não conseguiu ser eficiente. Ficavam mais com a bola, até chegava ali, mas não levou perigo de fato. Acho que teve um lance só, que foi aquele lance que o Marlon recebe a bola dentro da área ali, ele chuta e se ele não chutasse errado, né, que ele chutou bem errado ali, chutou pra fora, talvez ali poderia ter sido gol de empate.
Aí teve um lance que o Hugo defende ali, né, com a ponta dos dedos, mas eu acho que essa bola ia pra fora de todo modo. Eu acho que foi isso, né? Acho que o Novo Horizontino realmente não levou um perigo assim do Corinthians tentar de conseguir um empate. Vitória fora de casa faz a diferença na Copa do Brasil. O momento que o Corinthians está vivendo também, eu confesso que eu não esperava que fosse uma partidaça. Eu não esperava que o Dorival ia estrear, já ia ter tantas mudanças. Teve algumas mudanças, como o meio campo mais povoado, dois volantes de marcação ali, né? Ele abriu bastante o Thales Magno e o Bidon. Ele tentou colocar o Bidon meio como se fosse um meia de criação, né? Mas jogando mais pela beira ali. Acho que eu não gostei muito. Eu não sei se é. Acho que foi mais o Bidon mesmo em si, né? E também acho que uma função do Bidon mesmo ser um meia criador, vamos dizer assim. Só que deu certo, né? Fez o feijãozinho com arroz, foi importante, conseguiu a vitória, volta para a Neoquímica Arena com a vantagem, né? De você jogar ali a Copa do Brasil, esse jogo especificamente, com um empatezinho para conseguir a classificação. Tem que entender também que o Corinthians vai jogar contra o Internacional, né? E Campeonato Brasileiro, a situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro a gente sabe que tá bem complicada, né? Não tá, nossa, complicada, mas diante do vexame do Flamengo 4-0 ali, então eu acredito que ele meio que quis preservar o time para jogar esse jogo contra o Internacional na Neoquímica Arena. Uma estranheza que eu causei, uma estranheza na minha percepção foi não ver o Igor Coronado de titular nesse jogo. O que me faz crer, né, diante das últimas notícias que repercutiu aí, que talvez o Igor Coronado possa ser o titular, né? Possa ser que o Dorival vai dar oportunidades aí pro Igor Coronado, né? No time principal do Corinthians. Então, vamos descobrir já nesse jogo contra o Internacional sábado. Essa sequência de jogos, né? Então o Corinthians já joga sábado contra o Inter, depois tem o jogo da Sul-Americana. E é isso, né? Boa estreia do Dorival. Estrear com vitória é sempre importante, dependente de como foi. Eu acho que foi uma estreia positiva, né? Levando em consideração o time que estava em campo, a postura do time também, não foi um time que sofreu. A zaga do Corinthians, sendo justa também com André Ramalho e Kaká, não foi uma zaga cara, não me assustaram, de verdade. Não teve nenhum momento ali que me assustaram. Só teve um lance lá que o Kaká tomou um cartão amarelo bobo, que podia ter evitado, mas não comprometeram, né? Não foi, meu Deus do céu, nos pés do André Ramalho, socorro. Ou do Kaká, fizeram o feijãozinho com arroz ali, não comprometeram. E acho que é isso, né? Sobre o jogo é isso. Agora eu queria conversar com vocês bem rapidinho também, assim, sobre as outras notícias que surgiu aí do Corinthians. Não vou fazer um pós-jogo longo, né? Cara, se tratando da política do clube, né? A gente viu aí mais um que foi mandado embora, dessa vez o Vinícius Cascone, que é, né, do marketing do Corinthians. Então, assim, todo dia a gente entra no X, né? E tem uma notícia nova de alguém que saiu do Corinthians. Depois, como se não bastasse isso, também a empresa, né, Álvares e Marçal, que é a empresa do Fred Luz, também, né, deixou ali o Esporte Clube Corinthians Paulista. E aí o Corinthians, né, que a gente sabe, a diretoria do Corinthians, tem a coragem de emitir uma nota como se fosse falando que foi com um comum acordo e que era, tipo, evitar gastos, alguma coisa assim do tipo, sendo que foi a empresa Álvares e Marçal que pediu para se desconectar do Corinthians. Que é basicamente aquilo que a gente viu aí da entrevista do Fred Luz, que a gente sabe que o Fred Luz não tinha autonomia nenhuma. Então, assim, que diferença faz, né? Que diferença faz você ter a empresa do cara lá, você tentar ajeitar as coisas e eu acho que cada vez fica mais claro, né? E como assim, hoje eu de verdade eu não vou me estressar. Eu já falei isso em live, já falei isso no último pós-jogo. Eu, sinceramente, o Augusto Melo, para mim, ele já se provou e tá se provando cada dia mais ser mais do mesmo. Vocês viram aí em questão de dívidas, como que tá a situação do Corinthians. E a única coisa que me irrita, cara, sinceramente, é ver o torcedor ali que sempre usa de, sabe, tentar justificar falando, ai,
Eu não quero que o Augusto Melo saia porque vai voltar renovação e transparência. Meu amigo, assim, sinceramente, cara, o que eu peço pra você que ainda tem esse pensamento e ainda que tenta dar essa passada de plano para Augusto Melo, se você não entendeu ainda a situação do Corinthians, se você não conseguiu enxergar ainda, se você só tá cego, obcecado com o que foi a renovação e transparência nos últimos anos, que tem culpa, sim, muita culpa da situação do Corinthians hoje, mas se você só tá cego por conta disso e você não consegue ver as cagadas que o Augusto Melo tá fazendo, as coisas prejudiciais que ele tá fazendo em relação ao Corinthians, para um pouquinho, reflete um pouquinho. Você consegue imaginar o Corinthians bem na mão do Augusto Melo, com ele terminando o mandato dele? Gente, cara, tá evidente. Então, assim, não é que o Augusto vai cair e vai voltar a renovação e transparência, gente. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Chega de se preocupar com dirigente, chega de se preocupar com políticos do Corinthians. Você não tem que ter um lado de André Sanches ou de Augusto Melo. O seu lado, o único lado do torcedor corintiano tem que ser o Corinthians. Tem que ser o bem do Corinthians. E se o Augusto Melo tá fazendo mal pro Corinthians, por que que você fica defendendo? Por que que você tenta arrumar justificativa só com receio da renovação e transparência voltar? A gente tem que se unir. Eu confesso que eu não sei o que que a gente pode fazer. Eu não sei o que que a gente pode fazer. Mas a gente tem que ficar em cima desses caras. E é criticar a renovação e transparência, as coisas que eles fizeram, é criticar também o Augusto Melo, as coisas que ele tá fazendo. Gente, tá todo mundo vazando. Vazando do Corinthians. Vocês acham isso normal? Vocês acham normal a base do Corinthians contratar mais de 80 jogadores? Em um ano de gestão do Augusto Melo, um ano e meio, vamos colocar aí, 80 jogadores, gente, na base. Vocês acham isso normal? Vocês acham que isso não prejudica o clube? Patrocínios, entre tantas outras coisas. E, cara, não é errado você mudar de opinião porque você tá enxergando a verdade hoje. Eu queria que o Augusto Melo fosse presidente do Corinthians porque era ele ou era André Negão. Só que só porque eu quis lá atrás, porque eu achava que ele poderia dar jeito, que eu achava, não achava que ele era o Salvador, mas eu achava que ele poderia, né, que seria melhor. Só que eu tô vendo que não é, cara. Eu tô vendo que ele é mais do mesmo. E ele tá encaminhando aí a passos largos de se tornar o pior presidente da história do Corinthians também. Se não conseguir ultrapassar o André Sanches aí, ele vai ficar ali, ó. Então, assim, só reflete um pouquinho, cara. Porque a situação do nosso Corinthians não é. Não tá fácil, cara. Não tá fácil. Tá desanimadora, de verdade. E eu até brinquei brinquei não, né? Fiz um post ali, meio uma analogia, que assim, a sensação que eu tenho, cara, torcendo pro Corinthians e vendo o que tá acontecendo hoje em dia, é como se eu tivesse presenciando o Titanic, assim, ó, afundando aos poucos na minha frente e sem poder fazer nada, sabe? É basicamente essa sensação de você ver o Titanic aqui na tua frente afundando devagar e você sem conseguir fazer absolutamente nada. Esses caras eles estão afundando o Corinthians. Eu não sei qual é a solução. É, já não sei, não sei. Mas do jeito que tá, cara, não dá. Do jeito que tá, não dá. Enfim, gente, né? Não vou me estender muito. Novamente, eu quero só pontuar, né? Não vai ter o react, né? Porque eu realmente tô com enxaqueca que tá doendo minha cabeça pra caramba. Mas um pós-jogo rapidinho aqui, meio que pra falar do jogo e também fazer esse desabafo, né? Peço pra você que não é inscrito, se inscreva, deixa o seu like e se você quiser fortalecer com o Pixel, valeu, muito bem-vindo. É nóis, respeita as minas e vai Corinthians.